Olá a todos! Continuando o nosso estudo sobre neurofisiologia, ainda no bloco 1, nós continuaremos a nossa discussão sobre transmissão sináptica, agora focando no neurônio pós-sináptico. Na nossa primeira aula, nós discutimos os mecanismos que ocorrem no neurônio pré-sináptico para que ocorra a transmissão da informação neural através de uma sinapse química. Então, nós discutimos que é necessária a deflagração de um potencial de ação nesse neurônio pré-sináptico, que vai levar à abertura de canais de cálcio, voltagem independentes no terminal axonal. A entrada de cálcio é essencial para o processo de exocitose das vesículas de neurotransmissores, que, uma vez liberados na fenda sináptica, vão se ligar aos seus receptores expressos na membrana da célula pós-sináptica, induzindo uma resposta. Essa resposta depende do neurotransmissor ou do receptor que ele ativa. Essa resposta é dependente do subtipo de receptor para aquele neurotransmissor que é expresso na célula pós-sináptica e que, portanto, vai ser ativado naquela sinapse. Isso porque um neurotransmissor comumente tem diversos receptores, diversos subtipos de receptores, e se liga a todos eles num sítio seletivo de ligação, se encaixando ao seu receptor, assim como uma chave se encaixa à sua fechadura. Colocando isso em desenhos, vamos imaginar que nós tenhamos aqui dois tipos de neurotransmissores, certo? Esse neurotransmissor exemplificado aqui pelo triângulo, representado pelo triângulo, tem diversos tipos de receptores, aos quais ele se encaixa perfeitamente. A ligação do neurotransmissor a cada um desses subtipos de receptores promove uma resposta diferente na célula pós-sináptica. E esses receptores podem ser ativados apenas por esse neurotransmissor ou por moléculas muito semelhantes. Essa outra molécula aqui, representada por esse triângulo de ponta achatada, não se encaixa perfeitamente a esses receptores e, portanto, não vai ser capaz de ativá-lo. Colocando isso num exemplo fisiológico, durante muito tempo, os cientistas não conseguiam explicar como o mesmo neurotransmissor, a noradrenalina liberada pelas terminações simpáticas do sistema nervoso autônomo, era capaz de provocar vasodilatação em alguns tecidos, como por exemplo nas coronárias que irrigam o coração, as artérias coronárias que irrigam o coração, e vasoconstrição em outros, como por exemplo a maior parte dos tecidos, dos vasos sanguíneos que irrigam os tecidos periféricos. Hoje a gente sabe que isso acontece porque as coronárias, as artérias que irrigam o coração, expressam beta-adrenoceptores, receptores do subtipo beta, quando a noradrenalina liberado pelo simpático, ou a adrenalina, que é liberada como um hormônio pela medula da suprarrenal, se ligam aos seus receptores beta, a resposta induzida culmina com uma vasodilatação. Já quando a adrenalina ou a noradrenalina se ligam aos seus receptores alfa-adrenérgico, a resposta observada culmina com uma vasoconstrição. Isso é essencial para as respostas mediadas pela ativação do sistema nervoso simpático e pela adrenalina proveniente da medula da suprarrenal. A gente volta a falar disso na nossa aula de sistema nervoso autônomo. Mais do que respostas diferentes, o mecanismo de ação dos receptores pode ser bastante diferente. Nós temos, em geral, dois grandes grupos de receptores, os ionotrópicos e os metabotrópicos. Um receptor ionotrópico é ele próprio um canal iônico. Então, a ligação do neurotransmissor a um receptor ionotrópico, em geral, vai promover a abertura desse canal iônico. Vamos dizer que esse seja um canal iônico permeável ao sódio. A ligação do neurotransmissor ao seu receptor, que é um canal iônico,
promove a abertura desse canal e a entrada, portanto, de sódio, que vai despolarizar esta célula, excitando essa célula. Existem outros canais iônicos além do sódio, daqueles que permitem a passagem de sódio. Discutiremos isso mais para frente. No entanto, o mesmo neurotransmissor pode ter receptores metabotrópicos, que são receptores que, uma vez ativados pelo seu neurotransmissor, vão promover uma mudança bioquímica naquela célula. Discutimos na nossa primeira aula um exemplo de receptores metabotrópicos. Os receptores acoplados à proteína G, que induzem a ativação da via denilatociclase AMP cíclico. Vários neurotransmissores atuam em receptores acoplados à proteína G, que ativam a denilatociclase. De uma forma geral, os receptores metabotrópicos promovem a formação de segundos mensageiros dentro dessa célula. E esses segundos mensageiros, que são ativados por uma via bioquímica, vão também promover a mudança na atividade de diversas proteínas. Essas proteínas podem, por exemplo, regular a transcrição gênica, podem, talvez, fosforilar canais iônicos, outros canais iônicos, certo? Porque a célula tem diversos canais iônicos. Um canal iônico que é fosforilado pode ser aberto, permitindo a entrada de determinados íons. Ou este canal, outro canal, poderia estar aberto quando a célula está em repouso e a ligação do neurotransmissor ao seu receptor, a ativação da via bioquímica e a fosforilação desse canal pode fazer com que ele seja fechado, promovendo também uma mudança do potencial elétrico transmembrana. A gente vai ter oportunidade de discutir exemplos dessas vias de transdução de sinais mais para frente. Digamos que a resposta na célula pós-sináptica, independente de ser mediada por um receptor ionotrópico ou metabotrópico, é um sinal elétrico. Essa resposta pode ser excitatória ou pode ser inibitória, certo? Vamos dar um exemplo da ligação do neurotransmissor ao seu receptor, do neurotransmissor glutamato, ao seu receptor do tipo AMPA. O receptor do tipo AMPA é um receptor ionotrópico, ele é um canal iônico. A ligação do glutamato ao AMPA permite a abertura do canal e, portanto, a entrada de sódio. O sódio vai entrar naquela célula, despolarizando ela, tornando ela, o potencial de membrana, um pouco menos negativo. Esta é uma resposta excitatória e a gente denomina de potencial pós-sináptico excitatório. Nem todos as respostas, os sinais elétricos são excitatórios. A gente pode ter respostas elétricas inibitórias também. Por exemplo, a ligação do neurotransmissor GABA ao seu receptor do tipo GABA-A promove a abertura, esse receptor é um receptor ionotrópico, a ligação do GABA vai abrir o canal iônico que é permeável ao cloreto. Em geral, isso permite a entrada de cloreto na célula. Sendo o cloreto negativo, a gente vai ter uma resposta hiperpolarizante. A célula vai ficar ainda mais negativa. O próprio GABA se liga a um outro receptor, o receptor GABA-B, que é um receptor metabotrópico, que vai levar à ativação de uma via bioquímica, não entraremos nesses detalhes agora, mas a ativação dessa via bioquímica promove a fosforilação e a abertura de um canal de potássio, que estava fechado, certo? A abertura de um canal de potássio que estava fechado vai promover o efluxo de potássio, a saída de potássio de dentro da célula. Sendo o potássio positivo, a saída de potássio deixa o potencial transmembrana ainda mais negativo. Ambos os mecanismos promovem um potencial pós-sináptico inibitório e são, portanto, mecanismos que a gente vai observar e discutir em sinapses inibitórias na próxima aula.
Até aqui a gente avançou bastante na transmissão sináptica, focando primeiro no neurônio pré-sináptico e posteriormente no neurônio pós-sináptico, né? Mas vocês sabiam que sequer a existência dos neurônios era uma certeza no início do século passado? Em 1839, Theodor Schwann propôs a teoria celular, de que todos os tecidos eram formados por células. No entanto, as técnicas histológicas disponíveis naquela época não eram muito boas para corar o tecido neural. A gente conseguia visualizar apenas o corpo celular dos neurônios e não os prolongamentos, os dendritos e o axônio. Camilo Gold desenvolveu uma coloração à base de prata e pela primeira vez foi possível visualizar adequadamente os prolongamentos neurais. Camilo Golgi era um histologista italiano e um outro histologista, Santiago Ramon e Cajal, histologista espanhol, utilizou a coloração de Golgi para fazer uma série de análises do tecido neural. De forma interessante, eles chegaram a conclusões diferentes. Camilo Golgi acreditava que o tecido neural era uma exceção à teoria celular, que os neurônios apresentavam uma continuidade, assim como ocorre com os vasos sanguíneos. Já Santiago Ramon e Cajal defendia que não, que os neurônios, que o tecido neural era formado pela célula neuronal, pelo neurônio. E havia um contato, sim, entre eles, mas não uma continuidade. Eles foram ferrenhos opositores durante muitos anos. Em 1906, dividiram o prêmio Nobel pelos estudos que conduziram, um por ter inventado a técnica e o outro por ter explorado essa técnica em trabalhos muito importantes para o nosso conhecimento do tecido neural. Mas ambos morreram sem saber definitivamente quem estava correto. Porque apesar dos estudos no início do século passado já indicarem que provavelmente sim havia os neurônios eram células individualizadas, eram células separadas, né? A visualização da fenda sináptica só é possível através da microscopia eletrônica, que foi inventada e desenvolvida nos anos 50 do século passado. Para finalizar, gente, vamos fazer algumas perguntas para consolidar o que a gente discutiu na aula de hoje. De forma geral, a cinética das respostas induzidas pela ativação de receptores ionotrópicos e metabotrópicos é diferente. Compare as respostas induzidas pela ativação de cada um desses tipos de receptores quanto à velocidade para observar a resposta pós-sináptica. Não interessa qual seja a resposta, mas a velocidade e a duração dessa resposta, uma vez ela tendo sido deflagrada. Para vocês pensarem, a resposta induzida pela ativação de um receptor metabotrópico depende do fechamento de canais de potássio, tá? Ou seja, esses canais estavam fechados, esses canais estavam abertos e agora eles se fecham. Tá? Então, é diferente do exemplo que a gente discutiu para o GABA. Na ligação do GABA ao seu receptor GABA-B, ocorre a abertura de um canal de potássio. Agora, é um outro canal, é um outro receptor, tá? E a resposta da ligação de um ligante a um determinado receptor metabotrópico promove o fechamento de outros canais de potássio que estavam abertos, agora eles se fecham. Qual resposta você espera encontrar? Outro desafio para vocês. A maioria dos neurônios no sistema nervoso central tem potencial de membrana no repouso semelhante ao potencial de equilíbrio ao cloreto. Certo? Nessa situação, a abertura de canais de cloreto resultaria em um fluxo praticamente desprezível. Mesmo assim, a abertura de canais de cloreto é um dos principais mecanismos de inibição neural. Explique por quê. Nos vemos na nossa próxima aula e a gente discute essas respostas no nosso encontro online. Tchau, tchau.